uma loura linda, tenho 2 filhos, você vovô agora em outubro, minha filha está casada há 2 anos, essa minha filha nasceu em Brasília, e esse meu filho nasceu aqui no Ceará, ele é fortalezense, nasceu em 99, e 1 ano após o seu nascimento eu venho para o interior para pastorear a cidade de Tururu, e aí passo esses 45 dias em Itapipoca. Estudei, me formei, meu primeiro seminário teológico no STPC, Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, e aí daí por diante comecei a estudar várias outras áreas e tive o privilégio de fazer vários cursos, e um dos cursos que mais me marcou, dos que eu fiz na área das ciências humanas, foi a psicanálise, a área que eu labuto há 12 anos, em atendimento de clínica pastoral e atendimento analítico como psicoterapeuta em clínica própria. Hoje estou em Brasília, dirijo um instituto e uma faculdade com mais de 45 cursos de graduação, mais de 150 cursos de pós-graduação, e tenho o privilégio de ter também um seminário teológico na nossa direção, onde estou fazendo a transferência ali de atribuições para o meu genro, que tive o privilégio de ganhar para Jesus, discipular, batizar e trazê-lo agora ao ministério, consagrado recentemente ao ministério presbitério. Enfim, esse é um resumo da minha história. Passei 10 anos aqui no Nordeste, sou filho de Brasília, e passei 4 anos aqui e 6 anos e meio, quase 7 anos no Rio Grande do Norte. E ali no Rio Grande do Norte, de lá para cá, vi aqui para Itapipoca algumas vezes, onde tive o privilégio de 2010 a 2012, mas em 2012 onde eu conheci a Lu, e de lá para cá temos estabelecido uma relação muito confortável, muito sadia, muito amistosa, de muito amor, de muito carinho, de muita oração, de companheirismo, e verdadeiramente o que a igreja tem que se propor a fazer, independentemente de estarmos separados pela distância, estamos sempre unidos pela fé, sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre conversando aí por mais de umas vezes, dá até 2 horas de conversa. Ela fala pouco e eu falo menos ainda, daí vocês imaginam como são nossos diálogos, né? Quem conhece a Lu sabe que ela conversa pouco, né, pastor? Bem pouquinho, né? Então, é assim mais ou menos o nosso diálogo. Mas enfim, obrigado pela oportunidade, pastor Licurgo, obrigado pela oportunidade de igreja em me ouvir. Tenho uma incumbência desses dias que estarei aqui em Itapipoca para ministrar um seminário, o primeiro seminário de psicanálise e psicoterapia na cidade, né? E é uma honra estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Se você quiser pegar a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Vou trazer uma mensagem, vou tentar aqui enxugar bastante, porque já cheguei atrasado, me desculpem. Eu estava ali no parque de exposições, estava ali dando uma entrevista numa rádio, participando de um programa da Rádio Bom Demais, o programa Cidadania e Bem-Estar, não me lembro muito bem o nome do programa, me perdoe, mas estava ali, enfim, passamos mais de 1 hora naquele programa. 2 horas? Realmente não foi bem mais de 1 hora. E o tema da mensagem, para quem quiser anotar, é erros que levaram Elias à depressão. Quem tem costume de anotar mensagem, eu sempre peço, traga papel, caneta para a igreja, honre o seu pastor. Existem várias maneiras de você honrar a igreja, o pastor que você congrega, e uma delas é você escrevendo, anotando aquilo que o seu pastor diz. Hoje você tem o seu pastor, amanhã ele pode não estar aqui, queridos, e você pode não estar dando o valor necessário para esse anjo que Deus colocou nessa igreja. Então anotar cada culto, cada mensagem, cada frase, e explicitar isso nas redes sociais, no seu dia a dia é muito importante, porque afinal de contas é este homem de Deus, é esta família, muito provavelmente é esse casal que tem sido a sua cobertura e tem cuidado de você, e é muito significativo isso. Eu lido na área da psicanálise, e um dos fatores mais preponderantes para a tristeza pastoral é o abandono da igreja em relação ao pastor e a sua família. O pastor perde o nome,
Você congrega em qual igreja? Aí você fala o nome do pastor. Muito provavelmente você fala o nome da igreja. E aí quando você olha para a esposa do pastor, você não chama pelo nome, você chama pela atribuição que ela tem de ser esposa do pastor, muito provavelmente. E você vai se relacionando com o pastor, ele se torna uma autarquia. Uma autarquia é um órgão que nós atribuímos poder, autoridade para ele. Então o pastor representa essa igreja, ele se transforma numa autarquia. Muito provavelmente ele não tem nome para vocês, ele é o pastor. Lembramos sim do aniversário, quando coletivamente pegamos um bolo, comemoramos, parabenizamos, mas humanamente falando, nós vemos, mas não enxergamos. Estamos perto, mas não estamos próximos. Quantas lutas esse homem não carrega sozinho? Quantas vezes ele deixa de comprar alguma coisa para ele, para investir em alguma coisa aqui, ou em algum trabalho da igreja, porque ele é a autarquia. E o mínimo que uma igreja pode fazer por esse pastor é orar por ele, é honrá-lo, obedecê-lo. E uma outra característica é anotar absolutamente tudo que o pastor diz, porque muito provavelmente tudo que ele diz referente a Jesus, a fé, a igreja, a santidade, vira doutrina para você. Só não vira doutrina se você for desobediente. Ou seja, doutrina é aquilo que a gente segue à risca. Doutrina não é aquilo que a gente segue quando quer. O dogma sim, seguimos ou obedecemos quando temos força ou desejo, mas a doutrina não. A doutrina seguimos à risca quando ela é dita. O pastor acabou de dizer aqui, não é bom que um cristão frequente ambientes assim. Quando ele está dizendo bom, ele está sendo generoso, porque ele é amoroso. Porque se fosse o pastor Judas Júnior da vida dizendo, ele ia dizer com outras palavras, não vá não, crente, porque crente que frequenta esse ambiente é cara de pau. Crente que frequenta um lugar desse não merece óleo da unção não, merece óleo de peroba. Mas ele é muito amoroso, cordial, gentil, cavalheiro. Aí ele diz, é bom, que não é bom. Então honre esse homem. Sem dúvida alguma ele tem derramado os seus dias, tem derramado vigor na sua vida, para a sua família. Muito provavelmente tem comprado as suas brigas, tem sonhado os seus sonhos, tem criado expectativas que talvez você nem tenha, tem te dado palavras de encorajamento e fé. Então honre, compre uma agenda, compre um caderno, porque a igreja é uma universidade, porque aqui é uma universidade de pensamentos, uma universidade de ideias. Ainda que tenhamos em comum a fé em Cristo, a adoração centrada em Deus, a obediência às Sagradas Escrituras, temos uma universidade, uma gama de pensamentos e de ideias que destoam umas das outras. Mas aí Deus escolhe um homem, coloca na nossa vida, nos congrega no local, nos convida a estarmos ali dia após dia, culto após culto. Então nada melhor do que honrá-lo e se aproximar. Ore, honre, obedeça, anote, escreva, mas acima de tudo também se aproxime. Veja o seu pastor como homem, como ser humano. Do ano passado para cá, aproximadamente a média de uns 25 pastores no Brasil cometeram suicídio, fora as tentativas e fora aqueles que não entram nas estatísticas. E isso é muito alarmante, mas isso não é anormal. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos identificar vários homens que passaram por processos depressivos, vários homens que passaram por depressão e não tentaram suicídio, e homens que se suicidaram sem passar por depressão. Mas especificamente hoje vamos falar de um homem, Elias, o profeta mais reverenciado. Ele só perde em status para Moisés em relação do ministério profético. E Elias passou por um período drástico, complicado na sua vida. E aí eu quero trabalhar os motivos que levaram Elias à depressão. Vamos lá? 1 Reis capítulo 19 versículo 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias dizer-lhe assim: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã
a estas horas eu não fizer com a sua vida como a de um deles, ou seja, se eu também não te matar. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e a botija de água. Tendo comido e bebido, voltou a deitar e dormir. O anjo do Senhor voltou segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo será o caminho. Levantou-se, comeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, e os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Pronto, só até aí. Senhor Deus, fala conosco em nome de Jesus, traz sobre nós entendimento, nos esclarece a intenção que o Senhor tem, Pai, com esta palavra para nós essa noite. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome é o que te pedimos, e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Entendendo um contexto aqui, Elias está lá enfrentando os profetas de Baal, os profetas de Azera, 400 profetas de Baal, 350 profetas de Azera. Ao total 350 homens são envergonhados e mortos. Entre eles estava o pai de Jezabel, que era um dos profetas de Baal. Por isso a revolta de Jezabel, porque ela era predominantemente a emissária desses profetas com Acabe. Então todo recurso financeiro, todo recurso logístico que esses profetas precisavam para o culto, quem era o interlocutor, a interlocutora entre o poder religioso e o poder político de Israel era Jezabel, porque Jezabel era beneficiada, porque dentre eles estava seu pai. E aí todo mundo sabe que Elias vai lá, desafia os profetas, nada acontece. E aí Elias disse: eu sou homem de Deus, se o Senhor é comigo mesmo, se eu sou teu servo. Ele faz aquele apelo, e o fogo desce, consome o local. Eles são envergonhados, e Elias, o que estava em jogo era a vida de Elias ou a vida desses profetas. Esses profetas então perdem a sua vida. O próprio Elias dá cabo da vida de 750 homens. Eu não sei se mais alguém o ajudou, provavelmente não. Ele quis mostrar o zelo que ele tinha pelo Senhor, porque no versículo 10 ele deixa claro, no aspecto do desafio que ele tem com os religiosos, no desafio que ele tem com Acabe, que é o rei, o poder político, e com o desafio que ele tem com o povo, com o poder humano. Enfim, ele deixa claro que estava ali para obedecer somente a Deus, e que não obstante a sua vida, a sua saúde, ele iria se entregar nessa missão, nesse propósito. Aí eu quero abrir já um parêntese a partir daqui. Muitos de nós somos assim. Não obstante a nossa saúde, nossos recursos financeiros, nós engrenamos num ativismo religioso e nos esquecemos de algumas coisas, que foi o que aconteceu com Elias. Quando você olha aqui, ele está dizendo que ele sai do Horebe, da onde ele enfrenta, lá do Monte Carmelo, onde ele enfrenta os profetas de Baal, e vai para o deserto. E aí ele vai, chega lá, ele tem uma estafa física, um cansaço físico muito alto, a tal ponto de que ele chega para pedir a morte, e ele não tem força nem para comer, ele vai dormir.
a tal ponto que o anjo vai e o acorda. Aí ele come, dorme de novo. O anjo volta mais uma vez e o acorda. E aí diz: ó, levanta que a sua trajetória é muito longa. Tá, vou ter que ir para onde? Você vai ter que voltar. Então, se ele vem, demora 40 dias. Se ele volta, demora 40 dias. Aproximadamente aí, ele andou uns 200 quilômetros para chegar onde o anjo encontra. E ele agora anda mais 200 quilômetros para voltar de onde ele vinha. Então se explica o que eu quero dizer aqui. Se você quiser anotar, a depressão ela tem 3 origens. Ela pode ter 3 origens, ou 3 fatores que desencadeiam a depressão. Primeiro são fatores orgânicos, físicos. E vemos que Elias pecou nesse aspecto. Ele não tira folga, ele não tira férias. Vocês já deram férias para o pastor de vocês aqui já? 30 dias de férias, num hotel de 5 estrelas. Mandou ele escolher. Escolhe, pastor, bota o dedo no mapa e escolhe. Para onde o senhor quer ir? Porque é a igreja. Nós não vamos tocar em dízimo e oferta. Nós vamos financiar o seu descanso. Assim como o Senhor proporciona para nós conforto espiritual e muitas vezes moral, nós vamos proporcionar conforto para o senhor e para a sua esposa. Nós vamos financiar uma outra lua de mel. A igreja aqui já fez, eu tenho certeza disso. Então vamos lá. Então Elias ele enfrenta o primeiro problema na questão orgânica e na questão física. Ele sai numa carreira desenfreada, insabida, e não para. Ele foge de uma falsa ameaça. Ele tinha acabado de enfrentar 750 homens. Ele tinha acabado de enfrentar Acabe, sanguinário, sanguinolento, Carcará. Ele tinha acabado de enfrentar os soldados do rei Acabe. Mas ele ficou com medo de uma falsa ameaça, Jezabel. O que Jezabel poderia fazer com ele? Absolutamente nada. Tanto é que nada ela fez. Mas ele ficou com medo, porque é assim mesmo. Em determinados momentos da nossa vida, nós temos fé para expulsar o próprio Satanás se ele aparecer. Em outros momentos nós fugimos de uma pulga, porque são nossos sentimentos e emoções humanas, elas oscilam, e de vez em quando elas entram numa espiral descendente, elas vão caindo, elas não ascendem, elas não entram numa espiral ascendente para o alto, elas vão declinando, e nós não percebemos isso, como Elias também não percebeu. Outro fator que pode gerar e desencadear a depressão é o fator psicossomático. Problemas como angústia, ansiedade, frustrações, falsas expectativas, relacionamentos conturbados, possessão, obstinação e vários fatores psicossomáticos. E outro fator, último, mas não menos importante, é o fator espiritual. E muitas pessoas não consideram esse fator importante. E aí eu quero abrir um adendo e aqui uma parte para falar sobre esse aspecto. Nós na igreja cuidamos muito bem do espiritual, acreditamos, a maioria das igrejas evangélicas no Brasil acredita na tricotomia e não na dicotomia, como é o caso dos testemunhas de Jeová, como é o caso dos adventistas do sétimo dia, como é o caso dos mormons, que acreditam no sono da alma. Muito provavelmente, essa igreja, por ser pentecostal, acredita que a linha doutrinária dela de credo seja tricotômica, ou seja, que nós sujeitos somos formados por um corpo, alma e espírito. É mais ou menos assim, pastor? Pronto, então essa igreja é tricotômica. E nós sabemos muito bem o que compõe o corpo. Se você quiser anotar, o corpo ele é composto pelos sentidos. Não são apenas 5, são mais de 30 sentidos. Não vou me deter nesses aspectos, mas são vários sentidos. Mas eu posso citar os 5 principais que nós conhecemos: olfato, paladar, tato, audição, visão. Esses são os principais. Acrescenta-se a essa lista outros 25. Se você não sabe, peço para que você pesquise. Mas enfim, o corpo ele é composto pelos sentidos. O corpo ele é composto pelo fisiológico e ele é composto pelo psicológico, pelo aparelho psíquico. A alma ela é composta pela razão,
emoções e sentimentos. E o espírito, ele é composto pela fé, devoção e adoração. Então, o que envolve a tricotomia, nesse caso de Elias, e que deixa ele um pouco embaraçado, que talvez seja isso que também possa estar te embaraçando, seja que Elias não conseguiu observar muito bem 3 aspectos dessa tricotomia, que são anseios da alma, aí vem vontades do espírito, aqui com letra minúscula, porque é o espírito do homem, o nosso espírito, e desejos da carne. Ele não soube lidar muito bem com isso, e aí ele incorreu no erro que todos nós muitas vezes incorremos, o erro da espiritualização exacerbada. Nós queremos atribuir, nós entramos num caminho e num determinado ponto da nossa trajetória, nós nos encontramos em situações contrárias à nossa fé, à nossa crença, e aí nós nos deparamos com uma bifurcação de atribuir o sucesso a Deus e todo fracasso e empecilho ao diabo, e espiritualizamos. Foi o que aconteceu com Elias. Jezabel havia lhe feito uma ameaça: seja feito a mim amanhã, se eu não fizer a mesma coisa até o meio-dia que você fez com esses profetas, seja feita a mesma coisa a mim. Ou seja, Jezabel não podia fazer absolutamente nada para que o poder da falsa religiosidade em Israel fosse totalmente deposto, totalmente expulso de Israel, e a nação de Israel observasse que só o Senhor é Deus. Não bastava Elias ter matado ou envergonhado os profetas de Baal, ele tinha que destituir Jezabel, e para isso ele tinha que ir lá onde Jezabel estava e declarar para ela que o Senhor era Deus e que ela não tinha poder nenhum para fazer absolutamente nada, nem a ele e nem a nenhum dos servos do Altíssimo. Mas Elias temeu, Elias ficou com medo, Elias fugiu, e ele deixou tudo a cargo de Deus. E aí é onde nós erramos. Tem coisas, pastor, que a gente tem que resolver. Tem coisas, pastor, que a gente tem que ir lá e confrontar, dialogar, conversar, tentar resolver. Mas a gente faz como? Diz: vou descansar no Senhor, vou deixar na mão de Deus, não deixa para lá, não. Muita gente acredita em destino da maneira errada, de forma errônea. O que é destino? Para muita gente, destino é uma força cósmica, é um poder sobrenatural. Para muita gente, destino é algo pré-estabelecido para acontecer. Eu acabei de chegar de Brasília. Na minha passagem lá estava escrito assim: origem, Brasília. Destino, Fortaleza, Ceará. Destino é onde eu quero chegar. Destino não é algo pré-determinado para acontecer sobre a minha vida. Os espíritas acreditam nisso, os umbandistas, os católicos acreditam nisso, outras religiões, mas nós cristãos evangélicos não acreditamos que é algo pré-determinado. Eu discordo do que o irmão Thales Roberto cantou, que a minha história está escrita pelo dedo de Deus. Não, a minha história ainda vai ser escrita, e o Senhor me habilitou e me capacitou para ser Senhor do meu destino, porque eu escolho aonde eu quero chegar. Deus prepara o caminho, Ele escolhe a rota, mas o destino final quem escolhe sou eu. Aleluia! E Elias tinha escolhido labutar contra os profetas de Baal e ser um representante de uma voz que estava calada, adormecida. Mas ele não se atentou que ele deveria ir muito mais além do que ele já havia feito. Você e eu devemos ir muito mais além do que temos feito. Podemos fazer muito mais além das nossas forças, porque o poder que opera em nós é sobre-humano, o poder que opera em nós é divino, o poder que opera em nós é do Santo Espírito de Deus. E Elias desacreditou disso, e muitas vezes, sem nos dar
afastamos de quem quer nos ajudar, nos afastamos às vezes de quem estende a mão, a tal ponto de cometermos o desatino de acharmos e pensarmos que estamos sós. Elias vai e diz: não, mas só eu restei. Diga para o seu irmão: você não está só. Diga para ele: engano seu. Diga para ele assim: ó, a eclésia está aqui, aleluia. Elias imaginou por algum momento, eu não sei por que cargas d'água, que ele estava só, mas isso não era verdade. Ele imaginou por algum momento que Jezabel poderia lhe causar algum dano, lhe fazer algum mal, e não podia. Às vezes somos assim, achamos que a luta que estamos vivendo vai nos acabar, que a crise que estamos enfrentando não passa, que o problema que estamos vivendo é desumano, que ninguém nunca passou problema igual. Calma, Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. No tempo oportuno Ele mandará o escape. Elias não se atentou a pormenores da sua confissão de fé no Deus de Israel, e nem muitas vezes nós nos atentamos a isso. Domingo após domingo nos reunimos, culto após culto nos reunimos, e apenas ligado num ativismo religioso no automático, não percebemos que aquilo que nos cerca é uma atmosfera que favorece milagres, que temos uma história com Deus no passado, que estamos construindo uma história com Deus no presente, que nos favorece no futuro próximo, em nome de Jesus. Tudo que Elias tinha feito até aquele momento iria sem dúvida alguma redundar em algum louvor, em algum benefício para ele no futuro. Ele já tinha sido sustentado por corpos, ele já tinha sido sustentado por uma viúva, ele já tinha visto milagres extraordinários, mas ele não levou em consideração esses pormenores. Ele achou que Deus o havia abandonado, ele achou que Deus o havia entregue, e Deus não entregou absolutamente nada, porque assim como está escrito para nós no Novo Testamento, porque Deus não muda, Deus não tem sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo texto que temos no Novo Testamento, podemos entender que há uma aplicação no Antigo Testamento, porque Jesus disse: aqueles que o Pai me deu está nas minhas mãos, e o diabo não toca. E aí quando nós entramos nesse caminho, que encontramos a bifurcação, queremos atribuir todo o sucesso a Deus, e queremos atribuir todo o fracasso e empecilho ao diabo, nos esquecendo que existem fatores humanos que podem contribuir para o meu avanço, para o meu progresso, para o meu atraso ou para a minha falência, e até mesmo para a minha decepção e frustração. E Elias não se percebeu disso. Alguns erros levaram Elias à depressão, e alguns desses erros que Elias cometeu, você pode estar cometendo. Primeiro erro que Elias cometeu: desgaste físico sem reparo. Ele andou 200 quilômetros na ida e andou 200 quilômetros na volta, e ele não parou para descansar. Ele foi parado porque precisava descansar. Diga para o seu irmão: não espere que uma doença pare em você, não espere que o desgaste físico pare em você. Elias teve um desgaste físico e não espiritual, irmãos, porque o nosso Deus é uma fonte perene, porque aqueles que confiam no Senhor caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, subirão e renovarão as suas forças como águias. Deus é uma fonte espiritual que não seca, então não existe desgaste espiritual. Elias teve um desgaste físico, 40 dias e 40 noites, sabe Deus o que ele comeu. Ele deixou e foi sozinho. Outro problema que Elias cometeu foi o problema do desapontamento, e muitos aqui talvez estejam passando por isso. Está desapontado com a sua antiga igreja, está desapontado com o seu antigo pastor, está desapontado com o seu chefe, está desapontado com o seu marido, esposo, filho, filha, está desapontado com alguém. Elias ficou desapontado. Por quê? Porque logo após ter derrotado os profetas de Baal e os profetas de Azera, Elias queria o reconhecimento de que ele era o enviado de Deus. Talvez, muito provavelmente, ele esperava um tapete vermelho pelo peito, ele esperava aplausos.
Não espere flores, não espere champanhe, não espere aplausos pela obrigação que você tem que cumprir, meu irmão, minha irmã. Não espere reconhecimento humano por aquilo que você faz para Deus, porque só quem pode reconhecer é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele quem nos chamou. Aplauda, glorifique o nome do Rei, a honra e glória para Ele. Não entra nessa pilha de desapontamento não, irmão. Não entra nessa pilha de desapontamento não, irmã. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que o elogio vale a pena, massageia o ego, um aplausozinho bacana, um joinha legal, um elogio faz bem pra caramba, mas não se desaponte se não houver estas coisas, em nome de Jesus. Porque Elias se desapontou. Outro problema que Elias provocou nele mesmo foram as expectativas frustradas. Ele imaginou muito provavelmente que teria um banquete. Ele imaginou muito provavelmente que teria um ofurô esperando ele ao descer do monte para se lavar do banho de sangue que ele havia tomado. Ele esperou talvez uma condecoração de Acabe e o restabelecimento ao culto ao Deus de Israel. E não houve isso. Diga para o seu irmão: pare de criar expectativas em homens, quando só Deus pode supri-las. Pare de esperar em homens. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, se o pastor Licurgo estivesse esperando em homens aqui, isso aqui nem estava aqui isso agora. Muito do que o senhor faz não tinha nem começado. Eu tenho certeza que Deus nos surpreende a cada esquina, a cada virada, dorme preocupado e amanhece abençoado. Porque quem supre a expectativa do servo do Senhor é o seu Senhor, é Deus. Mas Elias esperou em Acabe. Elias lá veio o mensageiro de Jezabel, e Elias todo importante, todo feliz, achando que ia receber um convite para jantar, um convite para o almoço, um chazinho da tarde. E de repente, quando o mensageiro desenrola o rolo, é o seguinte, o profeta, Jezabel manda dizer: sim, pode dizer que eu estou ouvindo, sou todo ouvidos. Ela manda lhe dizer: sim, que horas eu vou me encontrar com ela amanhã? O horário é meio-dia. Mas não é para o banquete não. Não é banquete não, que é? Ela está dizendo que vai fazer, pode se fazer com ela o mesmo tanto. Tudo que o Senhor fez com os profetas de Baal, com os sacerdotes dos deuses estranhos, tudo que o Senhor fez com eles, pode fazer com ela amanhã até o meio-dia, se a mesma coisa ela não lhe fizer. Elias ficou espantado. Aí eu dou glória a Deus e digo aleluia, muito gostoso, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus é especialista em nos frustrar. Imagina só se Elias vai a um jantar, a uma conferência, a um banquete, a uma reunião com Jezabel. Talvez ela lhe convencesse de restabelecer o culto e treinar novos profetas para continuar o culto a Baal. E o propósito de Deus não era o culto a Baal, o propósito de Deus era o culto a Jeová. Porque a identidade de Israel era intrínseca ao culto a Jeová. E a identidade de Israel só era verdadeira se eles prestassem culto ao Deus vivo. Ou seja, Israel perdia sua identidade ao passo que participava de cultos pagãos. É outro problema que ocorre na igreja. Estamos perdendo a nossa identidade por participarmos de cultos e festas pagãs. Muito bem, pastor, porque o senhor deu uma reprimenda na igreja. Estamos perdendo a identidade. A similaridade com o Senhor está indo às farras, por momentos de prazer, de festividade, de prestígio. Aqui não merece nem honra e nem prestígio. E aí Elias estava doido para participar do banquete, voltar à vida palaciana, a voltar a frequentar o palácio. E Deus disse assim: não é isso que eu tenho para você. Levanta o dedinho do seu irmão e diz isso para ele: não é isso que eu tenho para você. Diga assim: o meu Deus é especialista em nos frustrar. Não chore, não reclame e nem tampouco fuja quando Deus frustrar você, porque as coisas geralmente não são como nós queremos.
as coisas não são como nós esperamos e muito menos como nós imaginamos. Se servimos a Deus, as coisas serão como Ele quer. Primeiro, desgaste físico, sem repor as forças, as energias. Segundo, desapontamento. Terceiro, expectativas frustradas. Quarto, pessimismo. Ele, aquele homem que estava cheio de fé, no monte, que orou, descendo desse fogo do céu. Não, faz o seguinte, faz um rego aqui, cava, joga água agora. Onde é que já se viu carvão? Quem gosta de churrasco aqui como eu sabe que carvão molhado não pega fogo. Ali não era carvão, ali era lenha. Ela estava virgem ainda, só estava cortada para ser ateada a fogo. E o homem ainda mandou molhar. É muita fé. Mas logo em seguida ele perde toda essa fé por conta desses outros passos. E muitas vezes nós somos assim. Começamos uma campanha, começamos uma oração, e lá para o meio da campanha, segundo, terceiro dia, nós já estamos pessimistas. Não, dá para todo mundo, mas para mim não dá não. Não acontece na vida de todo mundo, mas pastor, comigo não dá certo. Ó, pastor, eu não vou não, porque eu já tentei outras vezes. Pessimismo. Nós abrimos mão de crer no que a palavra diz. A Bíblia diz em Hebreus, e daí se alguns não creram, isso não impediu Deus de agir. Diga ao seu irmão, Deus não está se importando com a sua falta de fé, porque Ele continua Deus. Ele continua Deus. Abandone o pessimismo, coloque de lado. Quinto, ele fez comparação com os outros. Ele generalizou. Ele disse assim: só eu restei. Cadê os outros profetas de Israel? Ele se comparou. Irmãos, nunca, jamais Deus vai fazer na minha vida, em um mês, em um ano, o que demorou 10, 20 anos para fazer na vida do pastor. Deus nunca vai fazer na sua vida, em meses, o que demorou para fazer na vida da pastora. Não vai fazer. Não existe essa comparação. Existe a subjetividade humana, e essa subjetividade é respeitada pelo Senhor. Por isso Deus não faz acepção de pessoas, para que você não se sinta menos prestigiado do que o outro, que por algum motivo está na sua frente em relação ao progresso humano e material. Nós estamos atribuindo a santidade, ou nós estamos atribuindo poder espiritual a conquistas materiais, e conquistas materiais não estão intrínsecas ao valor espiritual que carregamos. Veja o exemplo de Jabes, 1 Crônicas capítulo 4, e orou Jabes dizendo assim: oxalá, quem me dera, o Senhor ampliasse o meu território, a sua mão fosse comigo, me livrando das dores, e ainda me livrasse de todos os meus inimigos. Jabes fez uma oração a Deus, pedindo somente coisas materiais, porque ele estava espiritualmente maduro. Mas nós chegamos na igreja e diz: Deus me enche, Deus me dá do teu poder, Deus me dá da tua graça, Senhor me faz forte, Senhor me dá fé, Senhor me faz... Aí, irmão, você está com 10, 15, 20 anos de fé e ainda está pedindo poder espiritual, quando esse poder é concedido no ato em que aceitamos a Jesus. Então você ainda não entendeu nada do Evangelho. Se você está espiritualmente maduro, se prepare para conquistar coisas materiais, porque Deus poderá acrescentar assim na sua vida, porque Ele sabe que você fará um bom uso de todas essas coisas. O problema é que tem muita gente que não está espiritualmente maduro. Quando ganha as coisas espirituais, sai da igreja, foge, abandona, desvia. Igreja, ó, dízimo e oferta, ó, pastor, esse mês não dá, pastor, não tem como eu ajudar. Tem como, pode ter pendura. O cara dá um dízimo fiado no mês que vem. Isso é loucura. Isso é loucura. Então essa comparação que Elias faz com os outros faz ele achar que é menos prestigiado. E aí eu quero colocar um ponto aqui: nada, mas absolutamente nada que você faça pode aumentar o amor de
Deus por você, porque não tem sombra de variação. Todo dom perfeito vem da onde? Do Pai das luzes. Deus, sem Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde não há sombra de variação. E aí, o que acontece? Nada que eu faça aumenta o amor, mas de contrapartida, nada que eu deixe de fazer, o amor dele diminui por mim. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará eternamente. O mesmo Deus que havia sido com Abraão, com Isaac, com Jacó, seria um Deus que se compadeceria de Elias e não permitiria que nenhum fio de cabelo dele fosse tocado por Jezabel. Mas ele preferiu fugir e acreditar numa falsa ameaça. Ele se isolou. Em último lugar, o que foi que ele fez? Ele se isolou. Não se isole. Todo predador, a primeira coisa que ele faz é isolar a sua presa do rebanho, do bando, do grupo, cansá-la para depois então devorá-la. Não se afaste, não fique em casa, não pratique o ócio espiritual. Venha cultuar a Deus, ainda que você não sinta nada, ainda que você não sinta um tremeleque, um remilejo, um arrepio, ainda que você não veja anjo subindo e descendo, compareça, porque se o espiritual não surtir efeito, pelo menos a presença do irmão me fará bem. Pelo menos eu serei abraçado e abraçarei o outro, e me sentirei parte de algo maior do que eu. E foi o que faltou a Elias. Ele preferiu estar sozinho. Ele seguiu a viagem sozinho. Você não tem motivos para continuar essa viagem sozinho. Você não tem motivos para continuar essa viagem sozinha. Conte com o irmão que está do seu lado. Conte com a liderança, com os obreiros e pastores dessa igreja. Conte com Deus. E se precisar, conte comigo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Que palavra edificante aos nossos corações, para a nossa vida espiritual, para que traga entendimento para a igreja. A palavra de Deus diz que a gente tem que prestar um culto racional. Deus tem uma linha, e essa linha é trabalhada aqui, no racional. Culto irracional, Deus não está presente. Louva a Deus pela palavra de hoje, muito abençoada, tremenda, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe. O pastor vai estar dando um seminário sexta-feira, sexta e sábado. Não deixe de ir para esse seminário. Aqui é só uma pinceladazinha bem leve. Você vai chegar lá e vai ter condições de falar com mais propriedade. Pregação, irmãos, nós não podemos aprofundar muito, porque alguns não vão entender, outros vão gostar. Então, um pastor ele tem que dosar, porque tem uma pessoa de 30 anos de fé, de 50 anos de fé que vai permanecer, mas tem um que aceitou domingo. Aí se você passar uma mensagem muito profunda, vai ter pessoas que não vão entender. Então o pregador ele vai sempre mesclando no púlpito. Mas numa escola dominical, num evento como o que ele vai fazer, a gente pode soltar algumas coisas mais fortes para o seu entendimento. Então não falte, procure a Lu no final do culto, ela vai lhe explicar como você pode participar, e vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida, para a glória de Deus. Eu estarei lá, eu e a minha esposa, porque nós precisamos. Se você precisa, participe em nome de Jesus. Amém?